Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores episódios que você vai assistir, principalmente quem tem dúvida se o suco faz bem ou não. Hoje a convidada é a doutora Fernanda Chierici, nutróloga e médica do esporte. Muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Kleber. Te agradeço demais. Que satisfação. Por ter aceitado esse convite, porque eu sei da sua agenda, eu sei do seu trabalho e principalmente como todos os seus horários são bem limitados ou bem encaixadinhos. Muito obrigado. Mas eu te falo que esse é o perfil das pessoas que me procuram. Pessoas que fazem um monte de coisa e que acreditam que não podem fazer mais por causa disso. Nós sempre podemos fazer mais, só precisa de organização. Então, foi tudo muito bem organizado, então eu tô aqui hoje de corpo e alma pra gente poder bater esse papo. Pra turma que não entendeu o que é o uso do suco atual, é a palavra da moda para se referir a esteroides anabolizantes ou recursos ergogênicos, que é a palavra que mais se encaixa nisso. Doutora, como o uso de hormônios ele pode construir uma saúde e uma estética? Por que eu te pergunto isso? Porque todo mundo ainda tem uma barreira muito grande sobre o que é para quem pode e quando começar. Em qual momento algum paciente pode chegar para você te pedindo um uso de hormônio? Porque todo mundo já vai chegar, já vai falar que quer ter esse corpo perfeito. Como que você trabalha? Nossa, sua pergunta abriu espaço para eu falar de vários conceitos. E antes de responder, eu preciso definir melhor o conceito de hormônio, de esteroide, de ergogênico, de bomba, né? Então, o suco, né, como o Kleber se referiu, ele tem sido utilizado como sinônimo de esteroides e anabolizantes. Bem pejorativo, então, né? Substâncias esteroides, né, são hormônios derivados da gordura. Isso não é um palavrão, isso não é algo ruim. O estrogênio é um esteroide, o cortisol é um esteroide, a vitamina D é um esteroide, a testosterona é um esteroide. Eles não são sinônimos. Então, quando a gente fala que esteroide é bomba, é anabolizante, a gente está colocando tudo num conjunto só. Né? Então, existem substâncias que têm a capacidade de fazer o músculo crescer, que são anabólicas, e existem substâncias que aumentam a força, que são ergogênicas. Então, anabólico e ergogênico são coisas diferentes. Eu posso ter hormônios que são anabólicos e ergogênicos, e eu posso ter substâncias que são só anabólicas ou só ergogênicas. E essa nomenclatura eu não utilizo, porque eu trabalho com saúde. Então, como eu trabalho com saúde, quem determina se o cliente vai precisar de usar um hormônio ou não é o cliente. E foi engraçado que você perguntou assim, se a pessoa chega lá para você falando que quer utilizar um hormônio, que quer ter um físico mais bonito. Olha, essa pessoa acredita que usar o hormônio é que faz o físico ficar mais bonito. Aí já começou tudo errado. Porque não é o hormônio que faz o físico ficar mais bonito. O hormônio, ele entrega a saúde necessária para que o treino e a alimentação construam esse físico. Então não é só usar. Não é só usar. Então, primeiramente, quando a pessoa vai até mim, ela vai pedir o objetivo dela. Se ela falar, já chegam pessoas falando assim, eu acho que está na hora de eu começar a usar um hormônio. Não, isso aí nós vamos conversar depois. Me fala qual é o seu objetivo. O objetivo não pode ser usar hormônio. O objetivo é, eu quero para as meninas um bumbum mais redondo. Fernanda, eu quero ficar mais definida, eu quero a barriga trincada, eu quero um peitoral maior, eu quero crescer. Então, esse é o objetivo. Beleza. Então, vamos entender. Se alguém quer ter músculos, seja no bumbum, na barriga ou no peito, o que precisa ser feito primeiramente? A pessoa que quer aprender a nadar, ela faz aula de natação. A pessoa que quer aprender a lutar, tem que fazer um boxe, por exemplo. A pessoa que quer ter músculos tem que fazer o quê? Musculação. Você já faz musculação? Às vezes nem faz. Outro já fala que detesta, que odeia. Então, primeiramente, se você quer ter músculos, você tem que fazer musculação. Bacana. Eu vou fazer força e vou crescer. Não. Fazer força gasta energia e manda sinal para o seu corpo preservar a sua massa muscular. Aquilo que seu corpo precisa
ele guarda. Então, quando você faz muita força, o corpo entende, eu não posso deixar o músculo ir embora. Se você come pouco, você vai perder peso. Se você come muito, você vai ganhar peso. Então, eu treinei. Eu comi pouco, eu vou perder peso. Eu comi muito, eu vou ganhar peso. Então, o que faz você crescer ou diminuir é o tanto que você come. E aí, a gente vai chegar agora num ponto. O músculo tem uma capacidade máxima de crescer. Então, eu tô dando treino e tô dando comida. O músculo vai crescer, crescer, crescer e vai chegar no patamar máximo de crescimento dele. Se chegou nesse patamar máximo de crescimento e eu continuo dando comida, o que ele vai começar a guardar? Gordura. Então, se você está engordando, de duas uma, ou o músculo não está sendo corretamente estimulado, ou você está comendo demais, ou você chegou no platô. Seu músculo não cresce mais além dali. Aí o hormônio vai fazer você superar esse platô, né, quando é utilizado. Se você treinar e comer aquém, você pode até usar o hormônio. O que ele vai fazer? Ele vai... O hormônio, ele direciona se você vai ganhar ou perder massa muscular ou gordura. Então, de forma bem simples, você comeu pouco. Se você usa hormônio, você perde gordura. Se você comeu pouco e não usou hormônio, você perde músculo. Você vai perder alguma coisa porque você comeu pouco. Se você come muito, se usar hormônio, você ganha músculo. Se não usar hormônio, você ganha gordura. Então, o hormônio, ele muda o sinal do que você vai ganhar ou perder. Mas você só vai ganhar ou perder dependendo da quantidade e do que você come. Se você não come de forma adequada, mesmo usando hormônio, você vai ganhar mais gordura. Ou você não vai ter o estímulo do crescimento do músculo. E aí, às vezes, vai ter a ilusão de que está construindo algo, porque durante o uso daquele hormônio, o músculo, ele acumula um pouquinho mais de água. Os recursos ergogênicos, de forma geral, eles fazem o músculo acumular água. Um bem conhecido é a creatina. Que todo mundo tem medo, porque fala que causa pedras nos rins. Eu posso falar depois um pouquinho sobre a creatina, porque foi a minha monografia de finalização da pós-graduação de nutrologia foi sobre creatina. Então, eu estudei muito sobre creatina, pesquisei para poder fazer a minha monografia. Mas eu não quero mudar o assunto do foco da pergunta, porque quando eu falo em ergogênico, se o músculo retém mais água, e é diferente daquele inchaço do subcutâneo, da gordura, né? Quando o músculo tem mais água, ele realiza mais trabalho. Então, a creatina retém água dentro do músculo, ele trabalha melhor. O hormônio retém água dentro do músculo, ele trabalha melhor. Só que essa água também aumenta o volume desse músculo. Então, quando você usa creatina, dá uma aumentadinha. Quando usa hormônio, dá uma aumentadinha ainda maior. Parou de usar o hormônio. O que acontece com o músculo? Ele diminui a água. Se durante a presença da água dentro do músculo você conseguiu construir proteína, ele cresceu água e proteína, água e proteína, água e proteína. Depois que o hormônio sai só a água e fica a proteína. Então você sai daqui, vem para cá e depois você volta para cá. Você fica menor do que o ponto inicial, você fica maior que o seu ponto inicial, mas menor do que o ponto máximo, que era o momento do uso daquele hormônio. Eu falo que a gente faz um gráfico que sobe e desce e para num lugar maior do que o inicial. Mas aquele ponto máximo, ele é igual quando você joga uma bola para cima. O ponto máximo que o nosso físico é capaz de chegar, ele é uma foto de 1 segundo. E isso ilustra bem o papel de um fisiculturista. O momento do palco, ele dura só no palco. A gente jogou a bola para cima construindo aquele físico, ele chegou no ponto máximo, na hora que você desce do palco e bebe a primeira golada de água, o físico já começa a regredir novamente. Então, isso é um recado importante para as pessoas que estão assistindo a gente, para não se comparar com o que eles veem na rede social. Aquela foto da rede social, algumas editadas, né? Mas mesmo que não sejam editadas, se você está tratando de um modelo, um atleta, muitas vezes ele passou por processos que fizeram com que aquele físico chegasse num ponto que dure apenas algumas horas e retorne ao seu estado inicial. Isso no ambiente esportivo, no ambiente do fisiculturismo,
das poses, dos campeonatos. Mas como jogar isso para a sociedade, para a dona de casa, a mãe de 3 filhos, o bancário que trabalha sentado? Porque eu dou muitas dicas. Catem essa dica, essa é muito boa. Eu falo assim, principalmente mulher. Mulher quer chegar no final de semana, ir para um churrasco, colocar um cropped. Ah, perna, mas nossa, ou um shortinho. Ai, minha perna tá cheia de retenção, não, minha barriga tá estufada. O que nós fisiculturistas fazemos para diminuir o inchaço da pele? E eu nem me apresentei aqui, né, sobre o que eu faço, né, mas como atleta fisiculturista, muitas pessoas já têm conhecimento que o atleta passa por um período de desidratação. Só que a desidratação medicamentosa, ela dá uma aparência feia. Eu não sou uma atleta feia. Eu subo no palco com essa cara que você está vendo aqui. Por quê? Porque eu não uso remédio para desidratar. Como que uma pessoa saudável se desidrata? Bebendo muita água. Uai, Fernando, mas isso é contraintuitivo. A lógica não bate, né? Então eu vou explicar por quê. Quando eu falo com a minha paciente assim, olha, você quer chegar no sábado com aquela barriga assim, chapada, a perna sequinha, igual se fizesse uma drenagem linfática, você vai passar pelo menos 4 dias bebendo muita água. Mas assim, 4, 5 litros. Nossa, Fernanda, água demais. Só 4, 5 litros, só 4, 5 dias. 4, 5 dias bebendo 4, 5 litros. Como que isso funciona? Quando você bebe muita água, a gente tem um centro regulador da nossa hidratação lá dentro do nosso cérebro. Quando tem água demais circulando no nosso corpo, né, na corrente sanguínea, o corpo entende que tem que jogar essa água fora. E aí para de produzir um hormônio que chama ADH, hormônio antidiurético. E aí, quando a gente para de produzir esse hormônio, o xixi solta. É o mesmo que a cerveja faz. Você já viu quando, depois tá bebendo cerveja, você foi o primeiro xixi, você não para? Eu não sei, mentira. Eu já bebi cerveja, tá, gente? Mas é porque as pessoas falam, entendi. Mas é verdade. O álcool, ele tem um potencial de inibir muito esse ADH. Então, quando você bebe e começa a fazer xixi, é verdade. É porque o hormônio que segurava a produção de urina foi inibido. E beber muita água faz isso. Então, quando a pessoa bebe muita água, ela consegue, depois de um tempo, urinar mais do que o que está entrando. E aí o equilíbrio faz uma leve desidratação que faz a aparência do corpo estar mais sequinho, mais enxuto. Outra dica que os fisiculturistas também usam e que as pessoas podem usar no seu dia a dia é a drenagem linfática mesmo. Ela é muito eficaz. Só que todas essas estratégias são as mesmas que nós utilizamos. Elas servem para deixar seu físico mais sequinho um dia. E aí depois as coisas retomam. Se o que causa aquela retenção na pessoa, uma má alimentação, um desequilíbrio hormonal, né? Se essa causa não for tratada, ela vai ficar retida de novo. Então, isso é uma dica para ser aplicado na vida das pessoas. E todo mundo pode usufruir dos mesmos recursos. O fisiculturismo tratado de forma responsável, né, que as categorias fitness permitem isso. Nós temos categorias que são as bodybuildings e as fitness. Eu participo de uma categoria fitness. O bodybuilding precisa de um percentual de gordura tão baixo, tão baixo, tão baixo que não é saudável. Então, como médica, eu não faço apologia a essa prática. Tem que ser amor ao esporte mesmo. Eu promovo saúde na vida das pessoas, e assim como promovo na minha. Então, a categoria fitness permite isso. Permite que você tenha um físico competitivo, sem precisar utilizar substâncias que vão fazer mal ao meu corpo. E aí é o que a gente precisa diferenciar. O suco, como ele é tratado, a bomba, como ela é tratada, é o hormônio mal utilizado. É o hormônio que você não sabe a procedência. Às vezes, eu prescrevo um hormônio que faz só bem para a pessoa. Mas se você comprar do coleguinha lá da academia, você não sabe o que tem dentro daquela cápsula. Porque não tem nenhum tipo de fiscalização. Aquele bujão. Tem o injetável do bujão, tem o comprimidinho. E eu consigo ver isso porque quando a pessoa me procura e ela usa esse tipo de hormônio, quando eu peço o exame de sangue, eu falo, olha, você falou que estava usando oxandrolona? Não era oxandrolona que você estava usando não, tá? É qualquer coisa, menos... Eu te falo, você estava usando qualquer coisa, menos oxandrolona. Mas ela comprou oxandrolona do coleguinha lá. Agora, quando você compra de uma farmácia, né, que tem credenciamento, que tem regulamentação, laboratório, você está utilizando aquela substância que o seu médico, sabendo que aquilo era para promover saúde em você, te prescreveu. Então, é totalmente diferente.
como que os hormônios promovem saúde? Isso. O hormônio... Então, agora vamos deixar de generalizar hormônio. Quando fala hormônio, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa... Anabolizante, hormônio é bomba, hormônio é só para quem quer ficar fortão. Não. Os hormônios são a base da nossa saúde e da nossa juventude. A criancinha, à medida que ela vai crescendo, ela vai começando a produzir hormônios até chegar no ápice da sua vitalidade por volta dos 20 anos. Então, os 20 anos é o momento em que o nosso corpo tem os hormônios todos lá em cima, pá, no topo. E quando eu falo de hormônio, não é só testosterona. Testosterona, estrogênio, hormônio tireoidiano, insulina, diversos, glucagon, GH. Então, todos os hormônios que o nosso corpo produz, eu gosto de chamar de uma orquestra. Eles trabalham todos juntos e todos são bons. Não existe hormônio ruim. Não existe hormônio ruim. Existe hormônio na dose errada. Seja para menos, seja para mais. Então, quando alguém fala assim, testosterona é ruim, estrogênio é ruim, que é muito comum a gente ouvir isso na menopausa, né? Que muitos médicos abominam a reposição de estrogênio na menopausa. Você sabia que o estrogênio também é anabolizante? Não. Anabolizante é qualquer substância capaz de aumentar o tamanho de um tecido. Então, insulina anaboliza gordura. Estrogênio anaboliza músculo e osso. Testosterona anaboliza músculo e osso. Então, quando eu falo em anabolizar, isso tem que ser visto como um termo promotor de saúde. Uma mulher com osteoporose, se ela anaboliza, ela cura uma doença. Um idoso com sarcopenia, se ele anaboliza, cura uma doença. Uma criança desnutrida, se eu anabolizo ela fica livre da doença. Então, a forma de falar do termo é muito importante. Então, quando nós estamos com o ápice dos nossos hormônios, esse hormônio está alto, mas dentro de um normal, dentro de uma fisiologia específica. O que faz mal é quando eu passo desse nível. E aí, eu falei que está no ápice nos 20 anos. E o que acontece depois dos 30? Não, depois dos 30 aí que a barriga vem, né, Fernanda? Depois dos 40, depois dos 40 ninguém emagrece mais. Outro dia me perguntaram, Fernanda, é possível emagrecer depois dos 40? E aí eu postei uma foto minha, eu falei assim, eu emagreci, eu tenho quase 45 anos. Então, não é a idade que determina. Mas por que as pessoas têm essa percepção? Porque à medida que os hormônios vão declinando, todo o funcionamento do seu corpo piora. Mesmo que você seja um esportista, mesmo que você tenha hábitos saudáveis. Então, existe a diferença entre o que é saudável, né, apenas saudável, e aquilo que você quer alcançar. Um corpo magro é saudável, mas definição é algo que vai além da saúde, que precisa de um esforço maior para ser alcançado. Então, quando esses hormônios começam a cair, as respostas a uma boa alimentação, as respostas a um bom treinamento começam a ficar mais fracas. E aí que vem o benefício do hormônio. Isso falando da estética, mas na saúde também. A testosterona, à medida que ela cai, aumenta o risco do homem ter um infarto. O estrogênio, à medida que ele cai, aumenta o risco de infarto na mulher também. Aumenta o risco de osteoporose, doenças demenciais. O nosso cérebro, ele tem um monte de receptor para hormônios sexuais. Então, eu não vou mais generalizar como esteroide. Eu já expliquei que o cortisol pode ser um esteroide, a aldosterona pode ser um esteroide. Então, agora eu vou falar hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, os principais, né, que as pessoas são mais familiarizadas. Então, o nosso cérebro é cheio de receptor por hormônios sexuais. À medida que a testosterona e o estrogênio vão declinando, o cérebro também atrofia. A memória fica ruim, o raciocínio fica ruim e instala-se um estado depressivo. A depressão na terceira idade não é falta de antidepressivo, é falta de hormônio. O seu vovozinho, aquela tia idosa que não tem nem vontade de ir na festa da família mais, porque não tem mais hormônio ali. A falta do hormônio sinaliza o fim da vida. Então, quando os hormônios vão caindo, significa que você está caminhando para o fim. E eu consigo colocar novamente esses hormônios semelhantes ao dos 20 anos. E isso é saudável. Eu estou fazendo uma associação aqui.
Todo esses dados que você me deu de fator de idade, ele tá dentro do que eu consideraria uma reposição hormonal. Por exemplo, você vai repor algo que está faltando. Mas, e quando o assunto é estética? Você provavelmente pede os exames para controlar, para saber como que tá dentro da pessoa. Mas o que é reposição hormonal e o que é modulação hormonal? Porque se eu abrir o Instagram agora e procurar algum médico, vai estar escrito isso. Modulador hormonal, reposição hormonal, alguma coisa baseada nisso. Qual que é a diferença de reposição, de modulação hormonal? Que termos são esses? Isso. Ótima pergunta. A reposição, ela vai ser caracterizada pela administração do hormônio quando existe uma falta documentada laboratorialmente. Então, é isso que a medicina tradicional reconhece. Então, quando existe um idoso, um homem de 70 anos, se você pegar estatisticamente, homens de 70 anos têm testosterona normal de 350. Aí você vai procurar um médico, ele vai falar assim, eu queria, o idosinho, ô doutor, minha testosterona tá muito baixa, eu não preciso repor? Não, tá normal para a sua idade. Só que a gente sabe que o normal para a idade dele é adoecer e morrer. E eu não quero que ele adoeça e morra. E além disso, eu quero que ele não adoeça, não morra e tenha qualidade de vida para usufruir dessa vida que eu vou promover para ele. Sem a testosterona, ele vai ser depressivo, ele não vai ter forças, a saúde cardiovascular dele vai ficar prejudicada, a saúde metabólica vai ficar prejudicada. Então, eu não utilizo o termo modulação hormonal porque ele não é cientificamente ainda respaldado, né? E quando eu promovo saúde, eu não avalio o exame. Foi uma coisa que você colocou aí que é muito interessante. O exame, ele é um número. Eu cuido de pessoas. Então, se eu receber um homem de 70 anos que está no vigor da sua idade, tudo maravilhosamente bem, não é o exame dele que vai me falar. E da mesma forma, se eu pegar um homem que está definhando ali, mas que está com uma testosterona normal, e eu souber que a adequação daqueles níveis para valores um pouquinho maiores vão trazer benefício, eu tenho que utilizar. E sabe por que isso? A forma como a célula interpreta a sinalização do hormônio em cada pessoa é diferente. O receptor do seu corpo pode ser diferente. A forma como ele configura o sinal dentro da célula pode ser diferente. Então, a forma como cada corpo utiliza cada substância pode ser diferente. Então, a base da minha interpretação é a avaliação do quadro clínico e físico da pessoa. Quando a gente olha o corpo da pessoa, eu consigo perceber se ela tem sinais de excesso ou falta hormonal. Um outro exemplo que eu quero trazer que é muito comum. A mulher na menopausa, às vezes ela é obesa. E o estrogênio, ele deposita na gordura. Na hora que tira do sangue, tá lá embaixo. Mas se ela for obesa, ela pode estar cheia de estrogênio no tecido adiposo periférico. Então, eu tenho que olhar para essa mulher e ver, ela tem sinais de hiperestrogenismo? Aí eu vou pensar, retenção, celulite, né? Excesso de fluxo, varizes. Então, todos esses sinais são sinais de hiperestrogenismo. Ela pode estar com um exame normal e cheio de sinal de hiperestrogenismo. Eu não posso considerar o valor do exame. E os profissionais, a maioria deles, eu não falo só de médicos, não, são assim, ó. Ah, não, o exame tá normal, então tá tudo certo. Eu te perguntar isso agora. Por que é mais fácil pegar médicos que falam mais mal do que bem do uso hormonal? Porque foi difícil te achar. Porque é mais fácil eu conhecer doutores que falam contra do que a favor, que não veem os recursos ergogênicos como promovedor de saúde, como construção de estética, como gerador de longevidade. Por que é tão difícil assim? Porque eu tô imaginando que eu só vou te achar numa portinha escondida, sabe, sem placa, pra saber que ali você faz o seu trabalho. Isso. Eu sou declaradamente uma médica apaixonada por hormônios. Então, eu falo abertamente de hormônios na minha rede social. Eu falo claramente para os meus pacientes que eu amo hormônios, porque os hormônios promovem saúde. Mas o grande problema hoje é que existem profissionais
irresponsáveis que estão usando o hormônio como um cosmético e fazendo comércio de hormônio. Então, o implante, o chip da beleza lá, as pessoas vendem aquilo como um procedimento estético, né? E isso faz com que pessoas que não são candidatas ao uso procurem esse profissional. E se ela não é candidata ao uso e ela tem a opção, a própria pessoa que escolhe, não é o médico. O médico, mau caráter, ele quer só vender. Então, a pessoa chegou querendo comprar e ele está querendo vender e pôr dinheiro no bolso, pronto, casou. E aí essa pessoa vai colher muitos malefícios do uso desse hormônio, porque ele foi mal indicado. E essa pessoa vai falar mal e vai dar respaldo para estatísticas ruins do uso do hormônio. Então, quando a escolha do hormônio é feita pelo motivo errado, e não só do hormônio, do remédio também. Então, existem várias medicações que podem fazer o corpo da pessoa ficar mais bonito. E, se utilizado de forma adequada, podem trazer prejuízo para a saúde. Então, o grande problema está no mau uso. Os profissionais na faculdade de medicina não são capacitados a lidar com a abordagem clínica e estética, nem cirúrgica. Eu não sei fazer cirurgia plástica. E eu falo mal porque eu não sei? Não. Existe uma especialidade onde a pessoa vai lá estudar. Ela vai fazer um corte na pessoa. Meu Deus! Você acredita que fulano de tal foi no médico e ele cortou a barriga dela? É mesmo? O médico teve coragem de cortar a barriga da paciente? Por quê? Não, porque ela queria uma barriga mais bonita. Olha que como, se a gente falar de forma grosseira... É mutilação. O médico tá cortando a barriga da pessoa só pra ficar com a barriga mais bonita? Então, a forma como você aplica o discurso muda tudo. Agora, existe a ciência que estuda a utilização dessas substâncias para promover saúde e que, como efeito colateral, melhoram o corpo. Então, a metformina, a gente já tinha batido um papo aqui antes, a metformina, que é o glifage, que metade dos pais, dos tios, dos avôzinhos aqui que estão assistindo esse podcast usa para tratar diabetes. Mas, quando utilizado de forma adequada, ele também ajuda a diminuir gordura abdominal. Homem e mulher. Homem, mulher. Mas, então eu vou lá comprar e vou tomar? Não, ele só vai fazer melhorar a gordura abdominal em quem tem insulina alta. Se a pessoa não tem insulina alta, não adianta tomar o glifage. Então, é um bom médico que vai saber. Nem meus colegas de profissão sabem. Por eu buscar tudo isso na minha vida, eu estudei a representação da estética de todos os tratamentos clínicos. Então, o paciente chega com hiperinsulinemia, isso já é o caminho para ele ficar diabético. Eu vou tratar a hiperinsulinemia, eu vou prevenir o diabetes e a barriga dele vai diminuir. Entende que é diferente? Então, não é qualquer pessoa chegar e comprar. A prescrição de medicamentos e hormônios é dever do médico. Se bem aplicado, vai trazer benefício. Se mal aplicado, vai trazer prejuízo. Não existe remédio ou hormônio bom ou ruim. Existe a dose inadequada de aplicação. E aí, só para poder fechar a sua pergunta, se o profissional de saúde da faculdade de medicina não foi capacitado a fazer isso, e tá certo, eu não sei pediatria, eu não sei cirurgia plástica, eu não sei um monte de coisa. Cada especialidade sabe da sua área. Então, os profissionais têm que aprender a respeitar os bons e entender que sempre existirão os ruins. Então, o problema não é o hormônio, é quem aplica o hormônio. O hormônio não é o problema da sociedade, é quem está administrando esse hormônio que é. O leigo que compra o hormônio sem regulamentação, ele é responsável pelo mal que ele está fazendo a ele mesmo. E o médico sem escrúpulo, que está interessado apenas em dinheiro e não em promover saúde e melhora de qualidade de vida. Então, como fazer um ciclo? Ótima pergunta. Ciclo não existe, tá? Ciclo é o termo utilizado pela pessoa leiga, tá? Ou se algum profissional usa isso, é um profissional também que não sabe o que está fazendo. O que é ciclo? Ciclo é um período de uso de hormônio para poder melhorar o físico, né? Eu quero ganhar mais músculo, então vou fazer um ciclo. Você tem lá durante 2 meses o uso do hormônio e aí você tem que parar aquele hormônio e fazer uma TPC, que é terapia pós-ciclo. Então você não sabe o estrago que aquele hormônio causou, aí você para porque você não sabe se deu algum problema ou não deu, e aí você faz um TPC, que é o uso de medicações para minimizar o estrago de algo que você nem sabe o que aconteceu. Quando o hormônio é utilizado para promover saúde,
nada de ruim vai acontecer. Então não precisa existir ciclo. O hormônio está sendo utilizado para promover saúde e isso pode ser feito por toda a sua vida. Então por que é mais fácil eu aceitar o alcoólatra, o cachaceiro, a turma da resenha, do que alguém que fala abertamente, não, eu uso um hormônio tal? Isso, porque a pessoa que fala que usa um hormônio tal, em geral, ela aponta isso como o grande definidor dos seus resultados. Tá? Então a pessoa bebe para poder socializar, fuma porque tem prazer com aquilo. Ah, não, eu uso hormônio porque esse é o meu vício, tal. Então ela não está usando o hormônio da forma correta. O hormônio ele tem que ser comentado numa mesa de conversa da mesma forma que uma pessoa que faz um tratamento médico para uma doença. Ah, não, minha médica me recomendou o uso do hormônio para mim. Não, eu uso, você decide se você quer usar ou não. Não, é bom demais, usa também. Não é nem a pessoa que usa, nem o que está do outro lado que tem que decidir. Então, os pacientes que me procuram no meu consultório, quando é de indicação, ninguém chega lá para usar o hormônio que o outro usou. Não, a pessoa vai lá em busca da entrega, da realização que eu promovi na vida daquela pessoa, que inclui todo o processo. Mudar o corpo não depende do hormônio. Se você quer ficar mais musculoso, como a gente começou essa conversa, você precisa fazer musculação. Se você quer que seu corpo cresça, você tem que comer a quantidade grande de nutriente. Se você quer que seu corpo diminua, você tem que comer uma quantidade pequena de nutriente. Então, eu vou continuar comendo e me exercitando da mesma forma e quero que meu músculo cresça. Ou eu vou continuar comendo e me exercitando da mesma forma e quero que meu corpo diminua, que é o emagrecimento. Não vai acontecer. Você vai usar cada vez mais hormônios, porque no início o hormônio faz aquela viradinha de chave, de mandar sinal para o músculo crescer e a gordura diminuir. Mas isso vai parar. E aí como que você vai continuar emagrecendo? Usando mais hormônio? Aí você passa do que te faz bem. Então, não, você já chegou nesse resultado, eu quero melhorar meu resultado. Continua comendo a mesma porcaria, para não usar outra palavra, continua fazendo aquele treino de bosta. Fofo, treino fofo. Treino fofo, né? E não, o médico em geral nem pergunta o que você come ou como é o seu treino. Eu já acompanhei médicos que não olham o corpo da pessoa. Então, se o médico não olhar seu corpo, ele não sabe onde que tem mais gordura, onde que tem menos, e onde você acumula gordura diz muito sobre o que está acontecendo com seus hormônios. Ele não sabe se tem sinal de crescimento de músculo verdadeiro, né? Ele olha para o seu corpo, não consegue, de roupa parece que só inchou tudo, né? E aí o que ele faz para você melhorar? Então tu te dá um pouquinho mais de hormônio. Aí te dá um pouquinho mais, e um pouquinho mais, um pouquinho mais. E é aí que é o problema. Hormônio não é quanto mais melhor. Agora, nem hormônio, nem comida, nem treino. Comida não é quanto menos melhor, nem quanto mais melhor. Treino não é quanto mais melhor, quanto menos melhor. Depende do seu objetivo. Para o músculo crescer, às vezes você precisa treinar menos. Muitas pessoas não desenvolvem o físico porque treinam demais. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você usa bomba? Bomba. Depende do que você chama de bomba. Então vamos definir bomba? Bomba é aquela substância utilizada de forma irresponsável pelo praticante de atividade física visando o crescimento do músculo dele. Quando ele usa quantidades inapropriadas, quando ele usa substâncias inapropriadas, hormônio de cavalo, o hormônio que foi produzido no fundo do quintal da academia, né? O hormônio que você não sabe a procedência, isso tudo é bomba. Eu não uso. Agora eu uso hormônios. Eu uso hormônios, assim como a minha paciente da menopausa usa. Assim como o meu senhorzinho que tem problema no coração. Assim como minha paciente diabética. Assim como a paciente com sobrepeso. Assim como aquele paciente que quer melhorar o físico, mas que usa de acordo com a própria fisiologia. Então, a gente escuta o corpo daquela pessoa e utiliza o hormônio. E nesse contexto, precisa treinar para usar hormônio? Não. Eu estou prescrevendo hormônio para melhorar a sua saúde. Se você treinar, você vai melhorar a sua estética. Você vai se beneficiar do hormônio com ou sem treino. O hormônio vai fazer bem para a sua saúde, independente de você treinar ou não, porque ele é um agente de promoção de saúde. Então, quando eu utilizo uma substância com características androgênicas, né? Androgênico é masculinizante. Então, eu não vou generalizar como testosterona, porque existem várias substâncias
com essa capacidade. Quando eu utilizo uma substância com propriedades androgênicas para uma mulher, eu preciso buscar um respaldo para justificar por que eu estou usando aquilo. E não é para justificar para ninguém, não. É para fazer sentido. Porque todo mundo sabe que esses hormônios podem aumentar a queda capilar, podem aumentar a oleosidade da pele, da acne, em algumas mulheres engrossar a voz, aumentar pelos corporais, crescer clitóris. A gente não quer isso de jeito nenhum. A beleza da mulher está em ser mulher. Então, se o tratamento para melhorar o físico está comprometendo a beleza dessa mulher, está errado. Então, a gente tem que escolher e entender de forma precisa a indicação do hormônio, para valer a pena o risco de desenvolver uma característica ruim. Eu ia te perguntar isso agora. Quais são os efeitos colaterais que podem surgir pelo uso de hormônio? Isso. Cada hormônio tem características específicas. Todo hormônio é maravilhoso. Só que a gente tem que conhecer. Eu falo que hormônio é igual casamento. Você casa com uma pessoa pelo que ela tem de bom e tolera o que ela tem de ruim. Todo hormônio tem algo bom e todo hormônio tem algo ruim. Então, às vezes, o que eu acho ruim no meu parceiro é algo que você não liga. Ah, meu marido não pode deixar a toalha em cima da cama de jeito nenhum, então se deixar a toalha em cima da cama eu vou pedir para separar. Dei um exemplo tosco aqui. E que acontece? Às vezes, não, acontece, mas às vezes para você e sua mulher isso não faz a menor diferença. Sim. Tá? Então, o hormônio é a mesma coisa. Eu vou sempre apresentar para a pessoa o que o hormônio tem de bom e o que o hormônio tem de ruim. E a pessoa vai escolher se ela quer casar ou não. Primeiro, namora. Eu falo que o namoro é o uso de um hormônio por via oral, que tem meia-vida de 6, 8 horas. Meia-vida é o tempo que o hormônio fica no corpo. Ah, não, namorei e não gostei. Tá? Aí a gente sempre tem que colocar numa balança. Agora, uma injeção pode ter meia-vida até de 6 meses, 5 meses, se achar o hormônio ali. Um implante, 1 ano. Então, você vai escolher a forma de administrar o hormônio de acordo com o seu grau de afinidade com essa relação. Sabendo que toda relação tem o que é bom e o que é ruim. E aí, para valer a pena, o que é bom tem que ser muito bom. E o que é ruim tem que ser muito pouco. Não pode cair cabelo demais. Às vezes cai um pouquinho, aí muda a dose. Né? O benefício e o prejuízo do uso de qualquer hormônio está relacionado à dose. Se você falar, eu quero mais benefício, vai ter mais colateral. Se o colateral está te incomodando, você não pode buscar benefício no hormônio. E por isso que na minha metodologia de trabalho a gente vai sempre evoluir, porque se eu chegar no platô de um dos pilares, eu tenho outros para continuar melhorando, eu não preciso extrapolar aquilo que vai fazer mal a ninguém. Então, quais são os efeitos colaterais? Depende do hormônio. Se eu falar do estrogênio, todo mundo quer saber da testosterona que eu sei. Mas eu vou falar do estrogênio. Porque é muito comum que mulheres mais gordinhas, e inclusive homens mais gordinhos, tenham um excesso de estrogênio dentro do seu corpo. O excesso não é só o que eu dou, é o que o seu corpo produz. O excesso de estrogênio, qual que é o efeito colateral? Retenção, celulite. Então, a mulherada aí cheia de celulite, está com excesso de hormônio no corpo, ainda está tomando pílula para piorar, que é mais estrogênio. A testosterona no corpo do homem e da mulher, na presença de muita gordura, se transforma em estrogênio. Então ela começa a produzir um tantão de estrogênio e está sofrendo o efeito colateral desse estrogênio no corpo dela e nem sabe. Então, excesso de hormônio não é só o que você toma, é o que você produz com o seu comportamento inadequado. Então, o excesso de estrogênio faz isso. No homem, o excesso de estrogênio faz ele começar a acumular gordura com padrão feminino. Peitinho, culotinho. Homem de celulite e varizes também é excesso de estrogênio. Então, homem começou a dar varizes e celulite e tá com excesso de estrogênio. E nunca vai saber, porque os médicos tradicionais não vão querer saber, não vão perguntar. Insulina é um hormônio. O diabético usa insulina. Insulina tem como efeito colateral acumular gordura na região abdominal. Aumentar a absorção de sódio e água no rim, então você retém mais. Gente, a população inteira está com excesso de insulina e está preocupado com o excesso da testosterona. Você está cheio de colateral da insulina e nem sabe disso. A barriga que está incomodando a galera, a retenção que está incomodando a galera,
é o excesso de insulina. A pessoa nem sabe que está com esse hormônio em excesso. Então, agora eu vou falar da testosterona, né? O excesso de hormônios de características androgênicas, e aí é muito importante abrir um leque, porque a testosterona é apenas um deles. Existe um arsenal de hormônios de características androgênicas, masculinizantes, e que tem diferentes potenciais, igual eu falei do anabólico e ergogênico. Agora eu vou falar anabólico e androgênico. Anabólico é que faz o músculo crescer. Androgênico é que faz masculinizar. O homem quer crescer e masculinizar. A mulher quer só crescer, sem masculinizar. É o mesmo hormônio para o homem e para a mulher? Não. Se eu der um hormônio muito anabólico e muito androgênico, a mulher vai ter muito colateral. Mas existem hormônios que são anabólicos e pouco androgênicos. Para o homem ele é bom? Não, porque o homem quer a virilidade, o homem quer o efeito colateral do hormônio. Então, mais que só músculos, o hormônio que é pouco androgênico pode até prejudicar a função sexual. Por isso que bomba atrapalha o desempenho sexual. Hormônio utilizado de forma adequada, não. Então, quais são os mitos do uso do hormônio? Porque todo mundo fala, brocha, cai cabelo. Quais são os mitos? Isso. Então, eu quero começar sobre esse que eu estava falando agora, que é testosterona é um bom hormônio para mulher. Todo mundo acha que... Mulher não vai virar homem se tomar testosterona. Não, vai, hormônio... Você falou mito. Testosterona é um bom hormônio para mulher, mito. Olha, que isso, Fernanda, agora, né? Bugou. Então, pra quê? Bom é pra quê? Olha, testosterona é um ótimo hormônio para a saúde da mulher. Mas ele é tão masculinizante, tão androgênico, que com uma pequena dose ela vai cair cabelo. Com uma pequena dose ela vai ficar rouca. Com uma pequena dose ela vai ter espinha, vai crescer cabelo. Então, a dose que eu posso usar de testosterona para mulher de forma segura é tão pequena que não vai repercutir no físico dela. A mulher que usar testosterona, primeiro ela masculiniza para depois melhorar o físico. Porque ele é muito androgênico. Só que existem vários hormônios parecidos com a testosterona, que nós chamamos de sintéticos, que chegam a ter 10 vezes mais potencial anabólico do que androgênico. Então, ele cresce muito o músculo sem masculinizar. Então, com uma dose pequenininha, eu consigo a hipertrofia necessária para aquela mulher sem efeito colateral. Porque a mulher não quer ficar grande, ela quer ficar firme. E ficar firme significa desenvolver músculos. Então, o bumbum não vai ficar firme sem fazer força no glúteo. A coxa não vai ficar firme se não crescer o músculo da coxa. Então, o braço não vai parar de balançar se não crescer o músculo do braço. Então, para o músculo crescer, esses hormônios, quando são adequadamente prescritos, e eles vão trazer... Eu falei só dos efeitos colaterais. Todos que eu falei têm benefícios. Então, eu vou indicar pelo benefício, que não é só estética. Só que eu indico pelo benefício clínico, o estético vai vir junto. Tá amarrado, o estético vem. Eu não tenho culpa se a pessoa vai ficar mais bonita. Né? Eu vou tratar uma queixa clínica, às vezes a pessoa tem mioma, o remédio que trata o mioma ganha massa muscular. Aí chegou a paciente para mim com mioma, eu dei o remédio para tratar o mioma, que é um hormônio, que tem características androgênicas como a testosterona, mas anabolizantes como a testosterona, mas pouco androgênico. Tratei o mioma dela e ela ganhou massa. Então, essa que deve ser a indicação do hormônio. O hormônio que trata o mioma faz ganhar massa. Então, a testosterona é aplicada no homem, né, clinicamente, em quais circunstâncias? Tratamento de anemia severa, anemia aplásica. Anemia aplásica é quando a medula óssea é incapaz de produzir células vermelhas. Se eu der testosterona, eu trato a anemia aplásica. Mas sem querer ele ficou mais forte. Que ruim, né? Que ruim. Aí a pessoa que não tem anemia aplásica usa testosterona. Aí vai ter aumento do hematócrito, que é a concentração de células vermelhas no sangue, que é um dos efeitos colaterais do uso sem indicação. Então, ela vai começar a produzir muita célula vermelha. E por que tem que fazer o TPC? Porque o marombadão lá não tem nem noção disso. E ele já viu falar que se usar direto entope as veias. Porque o sangue vai ficando grosso de tanta célula. E ele não sabe disso. Então, tem que parar. Tem que parar, porque se usar direto vai dar ruim.
mas vai dar ruim porque ele nem sabe o que está fazendo. Então, ele não sabe o que está acontecendo aí. Então, o primeiro mito é isso. As mulheres que vão buscar testosterona para poder ter um físico mais bonito, elas masculinizam antes de ficar com um físico bonito. Então, a gente vê um monte de mulher com físico horrível, com cabelo horrível, com a cara horrível, a voz horrível. E cadê o físico? Nem o shape veio. Porque escolheu o hormônio errado. Então, por isso que eu não gosto... Assim, eu utilizo testosterona para minhas pacientes, mas eu deixo muito claro para elas que não vai ser a testosterona que vai ter o efeito colateral desejado. Eu uso a testosterona para melhorar a libido, para proteção cardiovascular. Então, tem vários benefícios na saúde. Aí, outros mitos, vamos lá. O hormônio causa câncer. Esse é um bom. Todo mundo já chega morrendo de medo. Hormônio causa câncer. O que é o câncer? Câncer é uma célula do seu próprio corpo. Então, como o seu corpo tem receptores hormonais, e cada vez que o hormônio acopla no receptor hormonal, ele gera uma coisa positiva naquela célula. Ela vai replicar, ela vai ficar mais saudável. Se o câncer é uma célula própria do corpo, ela também tem um receptor para o mesmo hormônio que você tem. E ela também vai gostar do hormônio. Então, quando você tem um câncer, na hora que o hormônio acopla no receptor, essa célula do câncer vai multiplicar mais feliz. Mas não é o hormônio que causa o câncer. O que causa o câncer é obesidade, cigarro, bebida, má alimentação. Aí você vai, em cima disso tudo, joga o hormônio, aí você criou o câncer e depois deu comida pro câncer. Por isso que terapia hormonal é para quem é saudável. Eu não coloco, por exemplo, um implante hormonal em um paciente obeso. Eu não coloco um implante, porque o implante hormonal, o hormônio vai ficar lá 1 ano. Agindo. Eu não coloco o implante hormonal naquele paciente que eu percebo que não segue dieta. Então, eu vendo implante? Não. Eu coloco o implante na primeira consulta? E nem primeira, segunda, terceira, e olhe lá. Porque enquanto o paciente não me mostrar que o ambiente ali está seguro para receber o hormônio, eu não vou propor isso para ele. Porque eu sou responsável pela saúde dele. O médico é o grande promotor de bem na vida das pessoas. Então, o hormônio não causa o câncer. Mas quando existe um câncer, ele vai ser responsivo ao hormônio que ele tem receptor. Então, na mama, nós temos receptor para qual hormônio? Estrogênio. Então, se eu tiver um câncer de mama e tomar estrogênio, o câncer vai crescer. Então, a mulher que ainda produz estrogênio, quando detecta o câncer, é dado um medicamento que faz ela parar de produzir estrogênio. E se ela repõe estrogênio, o uso vai ser interrompido. A gente remove o implante, né? Então, acontece, o câncer ele vai acontecer ainda mais com história genética familiar. Então, eu vou lá, removo o implante, paro de tomar o comprimido, paro de tomar a injeção e durante o tratamento ela não pode usar. Agora, a testosterona faz o câncer de mama crescer? Porque eu não posso falar que todo hormônio faz. Precisa diferenciar. Hormônio não é tudo igual, existe uma centena deles. Testosterona tem efeito protetor para o câncer de mama. Na presença da testosterona, o câncer de mama cresce menos. Então, mulheres que repõem testosterona de forma contínua e nesses níveis baixinhos, porque testosterona não foi feito para usar muito em mulher. É um pouquinho, bem pouquinho. A mulher que usa testosterona, ela tem menos chance de desenvolver câncer de mama. Então, eu tenho atualmente no meu consultório 2 pacientes que tiveram câncer de mama, assim, há mais de 10 anos, e que fazem reposição de hormônios, não fazem reposição de estrogênio, fazem reposição de diversos hormônios comigo, com acompanhamento do oncologista, de mãos dadas. A interdisciplinaridade entre profissionais é muito importante, né? Então, se o meu paciente tem um cardiologista que trata o coração dele, eu vou conversar com o cardiologista. Se ele tem um oncologista, eu vou conversar com o oncologista, porque as condutas não podem ser conflitantes. Então, qual foi o meu acordo com o oncologista? O estrogênio não pode. Eu já sabia, mas a gente tem que conversar. Então, o estrogênio ela não pode usar, mas ela pode usar outros? Pode. E usa. Tá? Qual que é a sua missão como nutróloga e médico do esporte? Nossa, aqui, você me emocionou com sua pergunta, que eu não esperaria ela. Eu tenho minha missão muito definida na minha mente. Minha missão é transformar vidas. Através do meu conhecimento. E o meu conhecimento não se resume à medicina. O meu conhecimento se resume a
injetar na vida das pessoas a minha paixão pela vida. Em todos os sentidos. Na promoção de saúde, no desempenho físico, na melhor estética. Se amar é a melhor forma de se cuidar. Quando você olha em um espelho e admira o que você vê, você cuida. Meus pacientes, eles começam a descobrir um novo sentido de viver. Porque quando você se esconde, significa que você se envergonha daquela pessoa que cuida de você. É igual quando você tem vergonha de sua mãe na escola, né? Ah, não, mãe, fica aí e tal. Então, quando você tem vergonha de você mesmo, você tem vergonha da única pessoa capaz de te salvar. Da única pessoa capaz de fazer algo por você. Eu não faço nada, eu só mostro o caminho. Eu mostro o caminho, eu falo, essa jornada é sua. Ela é toda esburacada, cheia de armadilhas, cheia de quebra-mola, de problema. Mas sabe qual que é a vantagem? Eu vou te mostrar qual é o caminho certo e eu vou estar de mão dada com você. Mas o caminho é seu. Então, ninguém vai percorrer esse caminho sozinho, mas vai passar os apertos do caminho, porque vai ter que caminhar nele. Né? Então, a minha missão é que a minha voz seja agente de transformação na vida das pessoas. A minha voz, não a minha prescrição. A prescrição é mais uma ferramenta para eu ajudar ela a desviar dos caminhos difíceis. Então, a alimentação, o maior promotor de saúde é a alimentação. Então, a base do meu trabalho é a alimentação. Então, a alimentação, o treinamento como promoção de saúde e como promoção de estética. Então, eu falo, tem 3 prescrições: prescrição de comida, prescrição de exercício e prescrição de remédio. Todos são igualmente importantes. Mas o que realmente muda de verdade a vida das pessoas é a minha capacidade de buscar onde que está a ferida dela, da alma e do coração, e agir ali. Eu vi que você criou um método. O que é o método Delta? O método Delta é a personificação de tudo isso que eu acabei de falar aqui. Eu entendi que dentro do que as pessoas buscam para a sua saúde e para mudança corporal, às vezes a pessoa acha que é só fazer a dieta que resolve. Às vezes a pessoa acha que é só usar o hormônio que resolve. Às vezes a pessoa acha que é só fazer atividade física que resolve. Então a pessoa tem hipertensão, vai no médico, toma um remédio. O remédio para hipertensão não cura a hipertensão. Ele minimiza o estrago da hipertensão na vida daquela pessoa. O hormônio não vai fazer você ficar com shape legal, ficar, né, hipertrofiado. A hora que você parar de usar o hormônio, você vai ver que não sobrou o que você queria ali de baixo. E às vezes a pessoa faz a dieta, ela começa a emagrecer e para. Não, eu tô passando fome já e não emagreço mais. E eu descobri isso na minha própria vida, porque depois que eu tive os meus filhos, eu sempre achei que eu tinha um corpo muito bonito. Aí eu tive 2 filhos seguidos, a diferença de idade deles é 1 ano. E depois que meus filhos nasceram, eu não me reconheci no espelho mais. E eu virei essa pessoa que não tinha coragem de se olhar no espelho. Eu virei a pessoa que tinha vergonha do próprio corpo, que só andava tampada e que se sentia triste por isso. Eu perdi a confiança em mim. E eu comecei a buscar isso. Aí eu ia pro treino, não melhorava direito. Aí eu fazia dieta, não melhorava direito. E como eu sou profissional da saúde, né, eu não trabalhava com nutrologia antes, eu tinha uma outra especialidade, mas eu tenho muito conhecimento de fisiologia do corpo humano. E eu comecei a estudar. Comecei a buscar por que não funcionava direito, e eu via que não bastava o treino se eu não tivesse a dieta alinhada, se minha saúde não estivesse legal, e dentro desse estudo foram anos e anos e anos, eu fiz várias pós-graduações, e eu falo que o meu principal estudo não é na pós, eu estudo por fora, eu pego o livro, eu faço workshop, eu aprendo com colegas de diversas áreas, aprendo muito com vocês, educadores físicos. O que eu sei de treinamento, a maior parte, eu aprendo com vocês. E eu preciso que vocês se empoderem da participação de vocês no processo de mudança corporal e de promoção de saúde. Porque está na mão do treinador, né, conduzir isso ao patamar que a maioria das pessoas quer. E aí, eu padronizei condutas que envolvessem os 3 pilares da mudança corporal. Saúde e estética. É junto. O corpo mais saudável fica naturalmente mais bonito, tá? Então, existe uma padronização. Se a pessoa chegar lá, não, Fernanda, eu vim aqui só para você me dar o hormônio, eu já tenho uma nutricionista e já tenho um personal, eu não quero saber mais nada. Não.
Não funciona. O meu método funciona porque os 3 andam de mãos dadas. Então, eu tenho pacientes que, todos os meus pacientes têm personal, alguns têm até nutricionista, não sou eu que faço dieta, né? São poucos, a maioria dos meus pacientes eu mesma faço a dieta, mas as condutas são alinhadas. Eu ligo lá pro Nutri, Nutri, já fica amiga do nutricionista, dentro do que eu tô pensando aqui, nós estamos pensando em aumentar um pouquinho carboidrato, tal, reduz caloria, aumenta caloria, e aí alinha. Mas tem que estar de mão dada para poder funcionar. E o alinhamento do treino também é necessário. Então, eu entro em contato com o treinador, tudo, porque eu estudo o treinamento para promover o que o meu paciente quer. E aí, nasceu o método Delta. Eu já trabalhava com isso há muito tempo, já fazia dessa forma há muito tempo, eu não tinha dado nome a ele. E a partir de agora, eu dei nome, eu padronizei condutas, e inclusive eu já tenho cursos, né, relacionados à capacitação profissional. Ano passado eu fiz o Delta Trainer, né, que foi para capacitar profissionais de educação física na condução da mudança corporal dentro dessa metodologia, porque você pode dar o melhor treino do mundo. Se você não consegue olhar para o seu aluno e falar assim, aqui você está muito retido, isso aí pode ser excesso de estrogênio ou de insulina. Aí você sabe, procura um médico, olha se está legal, tal. Então, quando você se compromete com os 3 pilares, aí seu trabalho vai repercutir. Então, o profissional que trabalha com entrega de resultado, ele precisa estar comprometido com o que gera resultado. É só o treino que gera resultado? Não. Se você não olhar para os outros aspectos, seu resultado não vai aparecer. Então, você não vai poder se comprometer. Eu sou o cara que entrega resultado no treinamento. Você não pode prometer isso se você não envolver a parte nutricional e clínica. Porque é muito fácil falar, não, você não teve resultado porque você não fez. Bate no peito a responsa. A responsa é de quem vendeu. Eu vendo resultado. Eu sou responsável pelo treino, pela alimentação e pela parte clínica do meu paciente. Então, quem vai lá em mim vai comprar resultado. Eu vou atrás do personal, eu vou atrás do fisioterapeuta. O que precisar, eu não meço esforços. Quantas vezes eu precisar? Não, é só consulta e retorno. Não, se eu precisar de um novo retorno, se eu precisar marcar um horário inteiro de meia hora de retorno com o personal, marco, até a gente achar o caminho daquela pessoa. E todo mundo pode fazer isso, não precisa ser médico. O educador físico pode fazer isso, o nutricionista pode fazer isso. Eu falo, o profissional que vai ser o maestro do processo só é aquele que tem coragem de meter a responsa no peito. Quem quiser vai ser. Você não precisa ser médico para reconhecer os sinais de uma disfunção metabólica. E são simples. Então, como eu criei a metodologia, eu fiz o curso para capacitar inicialmente profissionais de educação física. Então, a ideia é desenvolver capacitação de médicos, capacitação de nutricionistas, para que todo profissional interessado possa conduzir isso. Eu tenho uma equipe de estagiárias de nutrição, né? Eu não tenho nutricionista porque eu faço as dietas. E as estagiárias de nutrição que trabalham comigo, elas saem de lá como nutricionistas diferenciadas. Porque elas entendem como que o tratamento médico repercute na nutrição que elas aplicam e entendem como que a nutrição que elas aplicam podem minimizar ou até abolir a necessidade de um tratamento médico. Então, a saúde verdadeira não é dar mais remédios, é conduzir aquele paciente a tomar cada vez menos remédios. Sensacional. Eu queria ficar aqui esse dia todo só falando sobre atividade física, sobre hormônios, sobre bomba. Muito obrigado. Eu tenho certeza que para mim foi uma oportunidade ímpar. Um dos episódios que eu mais curti de gravar, até mesmo para entender um pouco mais sobre o que o hormônio tem de bom, o que ele pode desenvolver ruim. A diferença do medicamento veneno é a dosagem. Exatamente. Então, essa frase é famosa. Famosíssima. E eu tenho certeza que os fitness que estão assistindo esse episódio também vão ter uma outra visão sobre qual profissional deve procurar, como que deve ser feito, não um ciclo, mas um acompanhamento que pode envolver ou não o uso de hormônios. Então, eu queria também aproveitar a oportunidade para aconselhar as pessoas que estão em busca disso. Como saber o profissional certo para procurar? Como saber se eu não estou caindo na mão de um charlatão? Primeira coisa, conheça esse profissional. Se você me conheceu aqui hoje, nesse episódio, você não vai chegar aí, já mandar uma mensagem e pedir meu telefone para ir no meu consultório.
Você vai entrar lá no meu Instagram, tá? Doutora Fernanda Chierici. Ou no meu canal do YouTube, que também é doutora DRA, né? DRA Fernanda Chierici. Tem como deixar escrito lá depois nos comentários, não tem? Fica assim. Então, vai entrar, né, lá nos meus canais de comunicação e vai conhecer o meu trabalho. Vai ouvir a minha voz. Vai ouvir o que eu tenho para te dizer e vai perceber se o que eu tô falando faz sentido na sua vida. Aí sim você vai me procurar. Aí sim você vai mandar uma mensagem lá falando que quer marcar uma consulta. Então, não vá na primeira pessoa que aparecer na sua frente. Não vá no primeiro médico fortinho que aparece na internet, né, na primeira médica sarada. Não é isso que representa o que você busca. Então, se você busca ter um corpo bonito e saudável, então você tem que escolher a dedo quem vai cuidar de você. Tem muita gente que vende saúde e não consegue entregar estética. Nem tem muita gente... tem gente, por exemplo, você vai no endócrino. Eu vou no endócrino para melhorar. Ele vai te dar o Ozempic, uma dieta low carb, tal. Aí você vai perder um peso, vai ficar uma mochiba, né? Aí depois vai lá na Fernanda falar, Fernanda, eu já perdi 10, 15, 20 quilos. Mas não, essa barriga não sai. A pochete. A barriga não sai, o bumbum tá caído, a celulite não me larga. Então, isso vai muito além só do Ozempic, da dieta restritiva. E aí, vai lá em mim. Porque eu vou conduzir com saúde e com estética. E tem aquele cara, ou aquela profissional, que vai prometer uma estética fenomenal, mas não tá nem aí pra sua saúde. Né? Então, primeira coisa, você tem que se identificar com o profissional que conduz o seu processo de mudança e de construção de saúde. Busque conhecimento, indicação do amigo, e seguir o Instagram é uma boa forma, né? O profissional que fala abertamente, eu falo tudo que as pessoas ouviram falar aqui hoje, em algum momento eu falei no meu Instagram. Então lá tem muito mais sobre tudo que eu acredito a respeito de hormônios, de mudança corporal, de valores e principalmente de reforço de mindset. O que transforma as pessoas está na mente e no coração. Então se a gente constrói uma mente que acredita nela, não existe nada impossível mais. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Amém. viu? Foi incrível. Seus fitness, curtam, comentem e compartilhem esse episódio. Se você ainda não fez inscrição no canal, tá aí, ó. Demorou? Beijo, até semana que vem.